eu vou ficar calado, porque toda vez que eu falo no início, vocês pegam o meu áudio, né, pra fazer piadinha no início do episódio. Esse já pode, inclusive, servir. Já tá pronta, já tá no jeito. Aí, ó. Mas ele pegou no meio. Já foi agora. Já foi. Caraca, que ódio, velho. Israel agora fez que nem aqueles filmes que o cara fica reiniciando o dia, tá ligado? No limite da manhã. Quando dá errado, reinicia o dia. Não, eu não quero mais ter o início do podcast, tá ligado? Eu quero mais ter. Olá, você que nos escuta, seja bem-vindo a mais um bendito podcast. Eu não sou o Jacó, Deus mudou meu nome, eu sou o Israel, assim como o filme que a gente vai estar falando hoje aqui. E sejam bem-vindos a mais um episódio, a gente vai estar conversando hoje com Nicole. Oi, gente. Poxa, o que tá acontecendo? Cara, essa foi a melhor fase. Ninguém barra essa, não, eu acho. Eu não vou conseguir falar nada. Só isso mesmo, gente. Olha como o cara começa. Meu Deus, velho. Se começar assim, eu quero ver como é que vai terminar. Pegou a referência? Sem Shihiro. Quem pegou? Se não pegou a referência, não pode participar da gravação, né? De jeito nenhum. Com o Pedro também. E aí, pessoal, eu só queria fazer um adendo. Que eu sou uma criança frustrada por não ter assistido A Viagem de Chihiro no cinema enquanto eu tinha o ingresso na minha mão. Mas isso é uma história longa, depois eu conto. Vai ter que contar mesmo. Com Débora, né, que já falou aí também. Olá, meus benditos. O que eu tenho a falar é que Haku foi provavelmente um dos meus maiores crushes da minha infância. Eu não assisti esse filme na minha infância, mas Haku também era meu crush. Acho que só eu e Pedro assistimos Viagem de Chihiro depois de ver, né? Não, eu assisti quando era criança. Eu assisti agora também. Foi, velho. Ah, que Eu bom. assisti pra ver esse cast. Não estou sozinho. Tamo junto, Beto. Eu também. E Felipe também. Também, assisti agora. Ah, então ele é meu, Nicole. Eu assisti primeiro. Tô brincando. Como vocês já viram, né, o pessoal não espera a hora deles de falar, então estamos aqui com o Caleb também, que já falou aí. Fala aí, meu povo. Sem risadinha. Hoje não tem piada, não. Só piada sem graça. É isso aí. Realmente, Só tem piada sem graça, velho. eu peguei a referência. Com o nosso querido Betinho. Olá, meus benditos, tudo certinho? E ó, isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar. E o baba, baby, o baba. Meu Deus. Nossa, ué, isso Caralho, era a o cara frase tá que eu afiado, tinha pra velho. hoje. Meu Deus. Tá difícil. Minha gente. Gente, pelo amor de Deus. Hoje o nível tá alto. Hoje tá, viu? E por último, ele, que veio diretamente do Acre. Sim, não foi do mundo lá de Chihiro, foi do Acre. Meu amigo Felipe. Nossa, depois dessa eu não deveria nem falar mais. Cara, que triste. Não, triste foi a sua fala, Israel. Mas desculpa. tudo bem. E como já deu pra vocês entenderem, né, gente? Hoje a gente vai estar conversando sobre um dos filmes mais pedidos do nosso Instagram. Todo mundo falava lá, vai ter Estúdio Ghibli, vai ter Chihiro. E sim, vai ter Chihiro. Vamos falar hoje sobre A Viagem de Chihiro. Ele aí que é uma animação hoje que tá presente lá no streaming da Netflix. Faz parte de um dos grandes estúdios de animações orientais, dos animes. Que é o Estúdio Ghibli, né? Que produziu aí, que é extremamente famoso. É como se fosse a Disney do Japão, né? Não sei se vocês concordam com essa comparação aí minha. Muito boa a comparação, mas é isso mesmo. É tipo isso. Tanto é que eles têm também um parque lá. Não sei se vocês sabiam disso. Tem um parque lá do Estúdio Não Ghibli. sabia. Mas que massa. Sabia não, velho. Mas pra mim, então, a Disney é que é o Estúdio Ghibli dos Estados Unidos. Ah, boa. Pode ser. Eu queria andar no gato ônibus, velho. O gato ônibus é top. E eu nem sou otaku, velho. Tem o gato ônibus do Totoro lá. Deve ter, mano. Deve ter. Se não tiver, é mancada. Queria andar no gato ônibus. Deve ter. Uma das coisas que eu achei muito massa é que tem produções próprias do Estúdio Ghibli que só passam lá, velho. Diga aí que louco. Caraca, que massa. Não se você tiver torrent.
Será? Meu Deus, Opa. Caleb, em pleno Opa. podcast, Gente, a gente é divulgando crente, a não pirataria. apoiamos Incentivando pirataria. a Gente, pirataria. desculpa, não usem torrent não, tá? Assistam lá. Pegar a senha do amiguinho, do Deus, stream do misericórdia. amiguinho e assista. Pedro Rubens tem todos os animes, os streamings. Queria. Eu uso todos dele. E continuando, né? Queria explicar um pouco pra você que talvez esteja chegando aqui um pouco perdido. A Viagem de Chihiro é uma das animações aí do Estúdio Ghibli mais conhecidas, né? Ela foi lançada aí já tem um bom tempo. Mas a gente achou justo trazer ela de volta pra ter uma oportunidade de falar sobre animes, porque tem muito otaku aí vendo podcast, doido que a gente fala sobre animes, coisas do tipo, então vamos falar sobre anime. E basicamente, o filme ele conta a história de uma jovem chamada Chihiro, que ela, junto dos seus pais, estão fazendo uma mudança para uma cidade nova. Enquanto eles estão fazendo essa mudança, eles acabam encontrando um portal para uma cidade meio que perdida. E aí, com o passar do tempo, a gente vai descobrir que esse portal, de fato, levam eles para um novo mundo, certo? Para o mundo dos espíritos, assim por dizer. Ave Maria 3 vezes. E aí, nesse mundo dos espíritos, a jovem Chihiro vai ter que aprender várias coisas, vai ter que enfrentar várias coisas para que ela consiga resgatar os pais dela da maldição da bruxa Yubaba, que transformou os pais dela em 2 porcos, assim, bem assustador. E é basicamente essa história, a gente vai falar mais no decorrer do episódio. E eu já queria fazer a ponte para vocês, o que é que vocês acharam do filme, né? Quais os pontos aí que chamaram a atenção de vocês? Boy, foi a primeira vez que eu assisti, né? Eu não tinha assistido ainda nenhum filme do Estúdio Ghibli e fico assim, meu Deus, como é que eu passei tanto tempo sem ter assistido? Mas eu achei muito diferente. Apesar, né, de já ser acostumado a assistir animes, não tanto quanto alguns daqui, mas ainda assim, é um anime, né, é uma animação japonesa muito diferente de todas as outras que eu já tinha visto. Em questão de personagens, de roteiro, de tudo. E eu fiquei, assim, impressionado com o filme, com a criatividade, com tudo. E até mesmo com o traço, eu achei, nossa, muito bonito. Só que eu fiquei pensando assim, cara, eu como adulto adorei o filme, mas eu acho que eu, criança, não teria gostado, porque eu teria ficado muito assustado. Eu também, velho. Eu penso a mesma coisa. Eu gostei também do traço do filme, gostei demais do desenho, né? O desenho em si mesmo. Pra época, é muito à frente, né? 2001 filme, né? E também a questão da história. Eu achei muito mirabolante, muito doidona. Não só ele, né? Não só o Chihiro, mas também o Totoro, que é uma outra animação do Estúdio Ghibli. Linda, inclusive. Que tem esse roteiro malucão. Acho que é uma característica específica deles, né? Eu, como uma criança que assistiu A Viagem de Chihiro várias vezes, posso afirmar que, sim, eu não entendia nada, basicamente, do filme, e eu ficava com muito medo. E a pessoa sente medo desde o começo, porque os pais dela se transformam em porcos logo no comecinho, né? Nossa, aqueles 2 porcos, que cena assustadora, velho, meu Deus, eu morria de medo. É muito assustador, mas eu, ao mesmo tempo que ficava com medo, tinha medo da Yubaba, do cara lá que tem várias pernas, parece uma aranha, eu esqueci o nome dele agora. Ele parece com o Mestre Kami. E do véio, bebezão gigante aquela da Yubaba Yubaba. passarinho, pô, misericórdia. Pois é, eu tinha muito medo de tudo, mas ao Quando ela mesmo aparece tempo... a primeira vez. Mas ao mesmo tempo, eu achava um filme muito legal, muito lindo de se assistir, muito, enfim... E eu era apaixonada por Haku, né? Como eu disse já. Então, eu já assisti... Sério, eu aluguei várias vezes A Viagem de Chihiro quando eu era criança. E gostava muito. E agora, porque fazia muitos anos que eu tinha assistido, e pude reassistir agora para a gravação, e foi com outros olhos. Exato. Né? É outra visão. É um filme muito belo, e como o Felipe falou, e eu, depois de assistir A Viagem de Chihiro, fui assistir outros do estúdio, e a criatividade, meu Deus do céu, a criatividade, eles estão de parabéns. É muito, muito incrível a experiência de assistir esses filmes. Eu também, como uma criança que assisti A Viagem de Chihiro, eu me frustrei na minha infância, gente, porque quando eu era criança eu colecionava a revista Recreio. Teve uma revista Recreio que veio especificamente falando sobre o lançamento de A Viagem de Chihiro, com uma matéria específica para ela e com o ingresso. Só que na época foi
um dos muitos anos que Caruaru passou sem cinema. E o ingresso era tipo o ingresso nacional. Você chegava no cinema, trocava e assistia a sessão. Tipo, era só um. Então meu pai teria que me levar e teria que pagar. Mas eu fui frustrado porque eu fiquei muito afim de assistir o filme e não fui. E depois eu tive que compensar isso alugando também na locadora pra assistir. E eu tinha medo daquela velha. E o Baba, meu Deus do céu, é um trauma de criança mesmo. Você sente medo daquela senhora. Eu não tinha tanto do monstro, eu acho que é um monstro sem rosto, salvo engano. Eu também não. Dele eu não Também não tinha medo. Depois ele fica bem amedrontadorzinho quando ele ganha os braçozinhos, aí eu lembrava dessa parte. Ele engolindo as pessoas. Isso. Eu acho que, tipo, mesmo assim eu ainda não sentia tanto medo dele, mas A Viagem de Hiro foi um desenho que marcou minha infância por isso, pelo trauma de não ir assistir no cinema, mas por ser uma história muito massa, sabe? Eu acho que foi o primeiro contato maior com uma animação, além dos animes que a gente já assistia aqui no Brasil, né? Da Band, da Globo, da Record, que passavam, mas eu acho que filme mesmo, dessa cultura oriental, foi o primeiro que eu tive contato e eu achei incrível, véio. O traço, feito o Felipe falou, ele é um misto de colorido. Ele é, tipo, múltiplas cores, mas ao mesmo tempo não é algo feio de se ver. Eles conseguem harmonizar tudo muito bem. Em meio à catástrofe de cores que tem ali, é tudo muito bem harmônico. Não cega você. Não é algo que fica esquisito. E, enfim, velho, eu acho que é uma história muito, muito interessante, muito massa. Desde criança eu sempre achei. A Viagem de Chihiro foi um dos filmes que marcou a minha infância. Eu não assisti esse filme quando eu era criança. Não, na verdade, nunca nem ouvi falar. Eu fui ouvir falar depois de velha já. Mas eu achei muito massa também essa questão do desenho e tal. Achei muito legal os personagens. Tem algumas coisas que, pra mim, começaram e terminaram sem sentido. Por exemplo, pra mim, aquela alma lá sem rosto, pra mim, se ele não tivesse aparecido, o filme ia continuar do mesmo jeito. Porque, aparentemente, eu acho que eu fiquei esperando demais um significado. Uma grande explicação, né? Isso, eu fiquei esperando um significado muito maior para aquilo ali e no final é bem mais ou menos. Mas eu gostei demais do filme, eu achei ele muito fofo. Fora que a trilha sonora maravilhosa desse. Linda. Nossa, lindo demais mesmo. Eu gostei. Nossa, como uma pessoa que também assistiu, assim, mais pra cá, né? Eu assisti pra poder gravar esse podcast. Eu achei muito incrível, assim. O filme é muito bonito, assim. A primeira coisa que me chamou a atenção é o quanto ele é bonito de bem feito. É o quanto ele é agradável de você ficar olhando. E aí quando você vai entrando na história, assim, ele vai... Enfim, e ele é muito bonito, assim, quando você vai entrando na história e vai conhecendo um pouco mais. Ele é meio chocante, assim. Eu fiquei pensando, meu Deus, isso é um filme pra criança. Ele é bem assustador, assim, em alguns momentos. Mas é muito agradável, assim. Ele é muito, muito atrativo. Eu fiquei pensando, assim, como que é bonita a jornada toda dela, assim. Você vai se apegando a ela, você se apega ao Haku, você se apega a todo mundo que tá participando de algum momento ali. E aí você vai só se deixando levar pela história. E eu gostei muito, assim. Eu já tinha algum costume de assistir anime, mas eu nunca tinha assistido as coisas do Estúdio Ghibli. Então, pra mim foi um primeiro contato muito maravilhoso, assim. Adorei esse filme. Eu, assim como a Débora, né, tive a oportunidade de conhecer A Viagem de Chihiro quando era bem novinho. Inclusive, a forma que eu assisti é bem curiosa, porque lá na minha cidade, eu não sei se isso tinha também na cidade de vocês, a gente tinha a feira da cidade, acontecia no sábado, certo? Então, todo sábado, basicamente, todas as famílias da cidade iam pra feira pra comprar as coisas e tal, e esse tipo de coisa, feira pública, sabe? E aí, pra nós, jovens, crianças, a feira não era um lugar da gente comprar frutas nem nada do tipo. Era da gente ir lá no camelô, comprar o joguinho de PS4 lá 3x10, ou comprar filmezinho pra gente assistir lá, Piratex. DVD pirata. Meu Deus, mais um incentivando a pirataria. Era criança, 3x10. gente, eu nem sabia o que era pirataria. Mas nessa época, todo mundo pirateava, bicho. Aqui em casa a gente tinha muito DVD pirata. Qualquer ida no centro era desculpa aí nos camelô. Comprava os Se não fosse a pirataria, eu não teria conhecido o DVD 92 Clips. Meu Deus. Caleb. Um clássico. Se não fosse a pirataria, mano, eu não teria visto a maior parte dos meus filmes, dos animes. Nossa, eu não saberia o que é ver Naruto Shippuden, pelo amor de Deus. E no fim das contas, tá todo mundo aqui apoiando a pirataria. Mas a gente tá zoando, gente. Não façam pirataria, é errado, tá? Não, mas então, eu não tô falando isso pra apoiar, mas é porque realmente naquele tempo era assim, né, que a gente tinha acesso às coisas. E eu lembro que algo que era bem comum de se ter nesses camelôs, assim,
da feira era de ter os DVDzinhos que era tipo 5 filmes em um. Era tipo seleção filmes de comédia, seleção filmes de lançamentos e tal. E aí tinha vários filmes em um CD, um DVD só. E eu lembro que eu encontrei esse filme, esse DVD, né? E nesse DVD, se eu não me engano, tinha um filme do Dragon Ball e um filme do Naruto, se eu não me engano. E eu comprei por causa deles dois, né? Porque eu era uma criança e isso era o que a gente gostava de assistir na época. E aí eu nem tinha me atentado pra esse outro filme. Eu lembro que num belo dia eu tava lá mexendo no menuzinho do DVD e eu descobri que tinha esse outro filme e eu coloquei pra assistir sem ter a menor ideia do que era. E sim, de fato, a minha reação foi logo aquele medo da Yubaba, dos porcos, principalmente a cena dos pais dela se transformando em porcos. Tá marcada na minha mente. Quando eu revejo ela, vem uma lembrança, sabe, de como eu me assustei naquela época. Sendo que eu lembro muito que, apesar de todos esses medos que eu sentia assistindo o filme, eu me identificava muito com a Chihiro. Tipo, muito, muito mesmo. Eu não sei, ele é um filme tão fantasioso, né? Tão cheio de coisas, mas a Chihiro, ela parece ser tão verdadeira. E talvez eu acho que esse seja a maior forma que o diretor tenha pensado de alcançar o público infantil. Seja através da Chihiro, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo. Eu gosto de gente assim, humilde. Eu me identifico muito com a Chihiro, mas assim, ela era muito verdadeira. Eu gosto de gente humilde. Não, mas o ponto da Chihiro é porque, na verdade, ela era medrosa no início, né? Eu me identificava por isso, porque era toda envergonhada, medrosinho entendi. E tal, ficava se escondendo debaixo da saia da mãe, esse tipo de coisa. Entendi. Então eu que era um nerdzinho meio estranho, assim, me identificava muito Era, né? com a Chihiro. Então, Era. durei a piada desse podcast, né, gente? Não posso falar nada, mas como eu disse, a Chihiro foi talvez uma das portas de entrada, assim, para os animes mais sérios que eu tive. E eu queria que a gente abrisse um parêntese, assim, maior para perguntar a vocês, na infância de vocês, quais foram os animes que mais marcaram essas histórias, assim, japonesas, de cultura japonesa, o que mais marcou para vocês? Eu acho que o anime que eu não assisti por completo na minha infância, eu assisti alguns episódios e hoje em dia é o meu anime favorito, porque desde que eu assisti alguns episódios lá quando eu era pequeno, eu sempre me lembrava muito do que eu tinha visto, que é Yu Yu Hakusho. Eu acho que nenhum anime vai conseguir superar esse, pra mim é um clássico, mas também tiveram outros que formaram muito do que eu conheço de anime, né? Que é muito pouco, mas tipo, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, esses que eram exibidos em TV aberta, sempre vai estar lá no imaginário da gente. Quando lembrar de anime, a gente vai eu acho que a gente vai lembrar sempre deles. Sempre em nossos corações. Aquela abertura de Cavaleiros do Zodíaco, velho, com o Edu Falaschi. Não. Meu Deus do céu. Véio, Chega a arrepia quando eu penso, pô. Cavaleiros do Zodíaco é meu anime favorito, em primeiro lugar. No meu top 3, vamos falar do top 3. Depois de Cavaleiros vem Pokémon, velho. Pokémon tá nos nossos corações. Inclusive, essa semana tá fazendo 22 anos que foi exibido. 22 não, desculpa, 20 anos que foi exibido aqui no Brasil na TV aberta. 22 mesmo, foi em 99, Caramba, é isso mesmo. que massa. Nossa, episódio de Pokémon aí, hein? Por favor, peçam nos comentários. Eu ainda ia falar justamente sobre Pokémon, sabe? Eu também. Assim, Pedro falando sobre a TV aberta, e a TV aberta realmente influenciou demais. Demais, demais. Qualquer gosto por anime que eu tenha tido, sabe? E Pokémon definitivamente foi o anime que eu mais gostava, que eu mais, acompanhava. Porque também, velho, tudo convergia pra isso acontecer. Porque não era só o anime, era o CD do Pokémon, era a caçulinha do Guaraná Antártica, que vinha uns Pokémonzinhos dentro. Tinha o Tazo também, do Cheats, né? O jogo de cartas. Eram Tazo do os Cheats. Tazos. Exatamente. Pokémon TCG. E ainda tinha um joguinho do Nintendo 64, que era Pokémon Nossa. Arena. Nossa, muito bom, velho. Nossa, Eu era lembro. muito bom. Era muito... Pokémon Stadium. É Stadium, né? Pois é, enfim. Stadium Arena é quase a mesma coisa. Mas Pokémon definitivamente foi o anime assim, que mais marcou na minha infância. Pô, meu coração tá partido pra terminar meu top 3 e eu tô em dúvida aqui entre Dragon Ball e Beyblade, velho. Nossa, meu Deus. Nossa, velho. Ai, velho, sério que tu tá nessa dúvida? Tô na dúvida. Não, Tô na dúvida. essa dúvida. Beyblade é muito bom. Que isso, Nicole falou. Beyblade é muito bom, pô. Tá doido, pô. Beyblade é bom, mas nem se compara. Mas nem se compara com Dragon Ball. Pô. Eu assistia basicamente esses de TV aberta também. Pokémon esteve muito, muito, muito presente na minha infância. Eu
Colecionei muito essas caçulinhas. Gente, eu chorava no supermercado pra amanhã comprar. Ah, era muito bom, foi uma época muito boa. E Beyblade, tive uma Beyblade de ferro, me achava, porque eu era a única na escola dos meninos, era tudo de plástico, e a minha era de ferro. A minha eu fazia, minha filha. A minha eu fazia minha Beyblade com peça de bicicleta. Disso, Beyblade era feita lá na rua, tinha as maiores batalhas da cidade com Beyblade feita de tampa de detergente. Era Eu ia falar fantástico. agora, tampa de detergente, tampa de Exatamente. garrafa. Uma vez eu levei uma pizza da minha mãe, porque eu tava botando fogo na Beyblade e pegou fogo no colchão de casa, velho. Meu Deus. Ela tá errada? Não tá, hein? De forma alguma. Você pode colocar fogo no negócio, no colchão com a Beyblade? Pode. É de bom tom? Pode. Não é de bom tom. Não é de bom tom. Não, é de bom tom. Uma dessas coisas que as nossas mães não deixavam a gente assistir, tá ligado? É verdade, é verdade. É verdade. Velho, eu tenho cada história com isso, pô. Teve uma vez que eu tava assistindo Dragon Ball. Eu era bem novinho. Aí a minha mãe entrou no quarto quando eu tava torcendo pro Mr. Satan. Nossa, velho. Todo mundo já passou por uma dessa, pô. Essa é clássica. Essa é clássica. Eu já passei por uma dessa também. Depois dessa, eu passei um bom tempo sem assistir Dragon Ball. É tipo Yu-Gi-Oh! Se eu ouvir alguém hoje em dia dizendo que Yu-Gi-Oh! É do demônio, eu meto a mão na cara, porque pelo amor de Deus. Preciso falar pra vocês aqui, eu que sou talvez o maior otaku aqui do grupo, né? Eu aí que assisto muitos animes até hoje, né? Eu lembro que principalmente Pokémon, velho, formou a minha identidade, cara. Pô, eu via Pokémon desde pequeno, eu jogava os jogos através do emulador. Mais uma vez apoiando aqui a pirataria, né, gente? É uma maravilha. Os emuladores que tinha no computador e tal. E as cartinhas e tudo. Nossa, até hoje eu gosto muito de Pokémon. Cartinha pirata também. Sim, sim. E um que Pedro falou também, que é Yu-Gi-Oh, velho. Cara, Yu-Gi-Oh já me trouxe tanto problema na minha vida. Que Ô, velho. Também, velho. que eu nem se eu lembrar assim, velho, tanto de grito que eu já tomei por causa de Yu-Gi-Oh, não tá escrito. A minha mãe fez eu e meus primos queimar as cartinhas de Yu-Gi-Oh, pô. Eu amava, tá? Só avisando aqui, porque eu amava Yu-Gi-Oh! Mas eu não podia assistir justamente pelo mesmo motivo. Mães Crentes. Associação Mães Filha Crentes. de pastor também, né, minha senhora? Aí, Pois é. Eu lembro de uma história extremamente traumática na minha vida. Estava eu no trabalho da minha mãe, ela que era professora, e aí ela tinha acesso a uns computadores e levava eu pra mexer nesses computadores. Aí eu ia pra lá pra assistir vídeo de Naruto, AMV no YouTube, e jogar Pokémon no emulador. Eu baixava no computador lá da escola que ela trabalhava. E eu lembro que num desses dias eu tava vendo uns negócios de Naruto e começou a aparecer lá nos recomendados músicas ao contrário, sabe? Não tinha aquela vibe lá de músicas ao contrário? Que ele colocava ao contrário. E aí tinha a música do Regis Danese, que tava em alta. Como é aquela música lá dele? entra na minha casa. Entra na minha casa. Aí colocaram essa música ao contrário, se eu não me engano. Pronto. E, tipo, a música ela não dizia nada com nada. Mas na legenda, quando eu coloquei pra assistir, dizia assim, Naruto, entre aspas. Aí, tipo, o filho do demônio, dos capirotos, dos não, pelo amor infernos, de tá Deus. ligado? E, mano, eu criança li isso, eu fiquei, meu Deus! Eu fiquei com tanto medo. Eu juro, eu tinha que voltar sozinho pra casa. E eu não tava conseguindo de tanto medo que eu tava. Nossa, velho. Porque eu era muito fã de Naruto. Eu tinha as cartinhas, eu tinha todas as cartinhas de Naruto, tinha as cartinhas de Yu-Gi-Oh! Também. E aí citava essas coisas assim, oh, meu Deus, eu não posso, eu não sou crente, não sei o quê. E aí eu lembro que eu cheguei em casa super triste, Desculpa, com mas eu medo. tô morrendo aqui, pô. Isso é a cara de Essa Israel, história. fazer esse tipo de coisa, pô. Aí eu cheguei em casa e minha mãe falou, tá vendo? Agora joga suas cartinhas tudinha. E aí foi lá, o pobre Israel com grandes bolinhos de cartas que ele guarda no coração desde hoje, jogando todas no lixo. Nossa, que momento triste, gente. Nossa, e é uma vivência assim que acontece não com muita dificuldade, né? Já puxando pros meus, eu acho que meu top 3, assim, cara, de animes que marcaram minha infância. Eu sou naruteiro com muito orgulho, então Naruto pra mim, assim, é o top 1. Eu assisto até hoje, assim, de vez em quando eu volto lá, aproveito que tá no Netflix e vou assistir uns episódios. Digimon, velho, nossa, Digimon é maravilhoso. Amém. Eu Pô, verdade. achava incrível, Me esqueci felicidade, de alegria. Digimon.
dia, ver eles digievoluindo era maravilhoso. Eu não acompanho os novos, então eu não sei como é que tá rolando, assim, mas os primeiros eram incríveis, assim, sou apaixonado. E Pokémon, eu gostava muito, eu gostava de assistir. Eu jogava também no emulador. E eu jogava o jogo de carta deles. E aí aconteceu comigo quase que a mesma história de Ija. Só que foi um pouquinho diferente, assim. Eu tinha um amigo que jogava comigo no meu prédio. E tinha esses campeonatozinhos aqui pro Recife, assim, tinha umas lojas de coisa de anime que faziam uns campeonatos. E aí ele falou, eu vou pra um, e pediu o meu baralho emprestado, eu emprestei pra ele. E aí a mãe dele pegou todas as cartas dele e jogou no lixo. Oh. E as minhas cartas estavam junto. Meu Deus. E eu perdi. E eram todos originais, assim, porque eu guardava um negocinho e comprava e tal. Eu jamais superei, eu sou traumatizado até hoje. Inclusive, eu vou mutar o áudio aqui um pouquinho pra chorar. Eu processava. Precisava de advogado aí, arrumou um, viu? Israel aí, ó. E é isso, eu acho que não, a gente já falou muita coisa. Os animes, eles têm esse poder, assim, de mexer com a gente, assim como as animações, né? A gente falou já sobre elas antes, mas eu acredito muito que as animações orientais, elas têm algo muito diferente das nossas animações ocidentais, eu não sei. Elas aparentam ter um pouco mais sério, sei lá, elas tratam muito essas questões de espírito, de demônios e coisas do tipo, então é um pouco diferente. E a gente vê isso, né, no Chihiro, como a gente já disse, ele é um filme que pra gente é um pouco diferente de ser pra criança, porque ele parece ser muito assustador, mas a gente vê que faz parte da cultura japonesa, né, através dos animes, apresentar essas coisas um pouco mais sérias, assim, vamos dizer, só que de um jeito bem, bem único deles. E aí eu queria perguntar a vocês qual é a principal diferença que vocês veem na animação da Chihiro para os outros ou para as outras animações. Velho, eu acho que primeiro o traço, eu acho que é muito característico deles, né? Eu acho que você olha para uma animação oriental e você percebe muito claramente que ali não é uma produção feita as que a gente tem acostumado a ver nos estúdios headline, digamos assim. A gente não tem tanto acesso a animações fazendo tanto sucesso na boca do povo, digamos assim, feito é o caso do Estúdio Ghibli. Eu acho que o primeiro aspecto deles é isso, é o traço. O segundo aspecto que eu identifico é como eles fazem questão sempre de dar relevância e dar voz à cultura deles. Ao contrário de muitas animações que, tipo, Rio é uma animação que se passa aqui no Brasil, contando a história de duas ararinhas, mas não mostra tanto a nossa cultura, feito é o caso, por exemplo, de animações do Estúdio Ghibli, por exemplo, que é o que a gente tá citando aqui, que faz questão de toda hora tá reforçando a cultura deles. Eu acho que pra mim os dois aspectos mais marcantes e o que faz eles terem mais sucesso seria isso. Eu acho que uma coisa diferente também é que a narrativa deles não é convencional. Você não vê, né, meio que uma jornada do herói bem definida. Eles acabam nos surpreendendo com o enredo, com a narrativa. Eu acho que isso também é uma marca bem forte deles. Em outras palavras, os outros animes, uma criança entende alguma coisa, né? Os do Ghibli é tudo viajado. É verdade. Nossa, eu tive a mesma sensação, que realmente é um jeito de contar a história que é diferente, né? Eu acho isso muito legal, assim. E, em geral, os animes, eles têm um pouco disso, assim, de ter um jeito muito próprio de contar aquela história. Eles usam muito elemento da cultura oriental, da cultura japonesa, mais especificamente, mas você percebe que é um pouco distante pra gente, mas que é um jeito muito legal de se contar, né? De se narrar. E, tipo, eu lembro que a gente até comentou no grupo sobre meu amigo Totoro. Caleb comentou que gostava, mesmo não entendendo. Eu acho que o meu amigo Totoro é um exemplo claro de como eles usam várias metáforas, tipo, como eles usam a fantasia, baseado na cultura deles, claro, para falar sobre situações ordinárias da vida. Porque, pelo menos ao meu ver, Totoro, o meu amigo Totoro, é um consolo para a situação em que as protagonistas estão, onde a mãe está internada no hospital, elas têm que viver sozinhas, passar o dia sozinhas, enquanto o pai está trabalhando. Então, tipo, elas estão num contexto muito complicado e tem o meu amigo Totoro que elas conseguem ver. Então, tipo, é como se fosse um consolo para elas, uma forma delas saírem da realidade e terem aquele respiro, sabe? E eu, mesmo utilizando dessa metáfora,
você consegue entender a mensagem que o filme tá querendo abordar. É muito... Eles usam muito de metáforas, né? Baseado na cultura deles, eles usam muito de metáforas e analogias em diversos filmes. Acho que em todos os filmes deles. Exatamente, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que essa é uma característica muito única, sabe? Eu não lembro de ver em outro lugar algo dessa forma. E é muito legal como você vê o Estúdio Ghibli, por exemplo, e você termina de assistir um dos filmes dele, e aí você fica, nossa, mas será que é isso mesmo que eu tô pensando? Ou será que é outra coisa e tal? E é legal porque o que aparenta é que eles não querem dar um sentido estático à coisa, sabe? Ele realmente quer dar uma dinamicidade aquilo que tá acontecendo no filme, as próprias analogias e tal, porque ele quer realmente, tipo, que você se sinta parte daquele mundo, que você viva dentro daquele universo novo, totalmente único que eles criaram. Já é tudo muito complexo, né? Isso também tem que ser destacado, a beleza desse universo completamente novo que eles criam, né? Era algo que eu tava conversando com uma amiga minha enquanto eu assistia dessa última vez. A gente valoriza muito Senhor dos Anéis, Star Wars, porque eles criam universos do nada, assim. E, cara, o quanto a cultura oriental também faz isso, e de maneiras também magistrais, sabe? Chihiro é um exemplo disso. É um filme de 2 horas, mas que ele apresenta um mundo extremamente rico, sabe? Eu não sei vocês, mas eu vendo hoje, um pouco mais adulto, eu queria saber, velho, o que é que tem lá nas outras estações do trem, sabe? O que é que acontecia lá nas outras estações do trem, tipo, sei lá, quais são os outros feiticeiros além da Yubaba. Tipo, o Sen, ele era um aprendiz de feiticeiro, o que é que ele ia aprender tanto. Então, tipo, vai surgindo muitas dúvidas, porque é um universo muito rico. É o Haku, né? Sem a Chihiro. Isso. Eu acho que a minha maior dúvida, depois de grande, que eu não assisti o filme, foi exatamente sobre os pontos. O que é que tem em cada parada de ônibus ali? O que é que acontece ali? O que é que aquelas pessoas estão indo fazer ali? Porque você percebe que elas são almas que, tipo, não tem vida praticamente, né? Elas são até transparentezinhas, feito o monstro sem face. Sim. Isso gera muita curiosidade também. Eu lembro, velho, de assistir e ficar, cara, pra onde é que essas almas estão indo, sabe? Pra onde? Isso foi um negócio que ficou muito encucado pra mim, assim. O que é que elas estão fazendo? Sabe pra onde é que elas estão indo? Porque elas têm mala. Você percebe, assim, que tem elas são muito únicas, assim, cada uma que aparece. E eu fiquei muito curioso pra saber qual é a delas, sabe? O que é que tá acontecendo ali? Uhum. Não, e naquele trem eu tava esperando que, tipo assim, ia começar agora uma outra história, um negócio muito louco, tá ligado? Aí não, era só o desfecho do filme. Sim, isso é bem legal. E justamente, como a gente já disse, são muitas analogias, são muitas coisas assim que a gente vai observando no filme, mas é aquele que talvez seja o ponto principal que a gente pode aprender desse filme é a Chihiro e o seu processo de amadurecimento, né? Como ela muda no filme. Isso é muito interessante. Sim, é interessante que, tipo, a gente pode ver isso em vários outras formas que estão na cultura, né? Em outros personagens que estão na cultura, mas eu acho que mais fortemente em Alice, né? Alice no País das Maravilhas, muito, muito claramente. De uma personagem que começa ali, entra num mundo completamente novo, entra perdida, insegura, e ao longo da caminhada dela ali, e não sozinha, mas tirando proveito de todos os personagens que estão ao redor dela e da circunstância em que ela é colocada, ela vai amadurecendo até se tornar quase que uma mulher, né? Tipo, apesar de continuar criança, né? No caso de Chihiro. Essa parada aí do amadurecimento de Chihiro, eu acho que se deve muito pela fala que Haku diz a ela logo no início. Não esqueça seu nome, porque quando você esquece, você perde, é como se você perdesse a sua vida e ficasse preso ali, naquele mundo pra sempre. Que foi o que tinha acontecido com ele, né? Mas eu acho que se deve muito a isso, sabe? Ela não esqueceu de quem ela era. Ela não esqueceu da origem dela, da missão dela, do que ela queria fazer. E isso vai desencadear em algumas outras questões que a gente talvez aborde mais pra frente. Mas eu acho que o amadurecimento de Chihiro se deu exatamente por ela se lembrar sempre de quem ela era e de qual era a meta da vida dela, digamos assim, ali naquele mundo. É verdade, Voy. Era o que eu tava pensando aqui. Porque assim, sem dúvidas, o Haku teve um papel fundamental na jornada dela. Se ele não tivesse, né, ajudado ela desde o início, se ele não tivesse
chegado pra ela e falado: ó, não esqueça do seu nome, você recebeu um nome novo, mas essa não é você, você é a Chihiro. Eu acredito que nada daquilo teria acontecido. Ela simplesmente teria se misturado, teria se conformado, teria ficado ali e a história não teria, né, um final feliz. Teria sido só mais uma no meio daquela multidão ali que estava sendo escravizada, né, entre os espíritos e tudo mais. Então, com certeza, assim, a amizade com o Haku foi fundamental, assim, pra toda a história dela. Tipo, isso é muito interessante. Como eu disse no início do filme, algo que me chama muita atenção na Chihiro é o quanto ela é uma protagonista real, sabe? Como eu disse, ela tinha muitas das minhas questões que eu tinha quando criança. Tipo, de insegurança, de medo, de tipo, indecisão e coisas do tipo. E é muito engraçado a gente perceber esse nervosismo dela dentro daquele mundo. E, tipo, às vezes eu paro pra pensar e lembrar da minha infância e eu lembrava que, às vezes eu me sentia assim como a Chihiro, sabe? Em alguns ambientes. Por eu ser um pouco diferente da galera, eu me sentia num mundo assim completamente novo de espíritos e coisas do tipo. Eu sempre pensei muito nessa analogia de que, tipo, era tudo me dava muito medo quando eu era mais novo. E é muito legal a gente ver como ela vai enfrentando esses medos justamente por causa dessa verdade, né, que o Haku dá pra ela. É muito massa também a gente perceber, voltando um pouco mais, sobre os pais dela, né? Quanto não é o egoísmo, mas qual é a palavra certa, velho? Quanto, tipo, A palavra certa é irresponsabilidade, porque, pelo amor de Deus, esses pais dela, velho, eu fiquei assim, impressionado. Falei assim, gente, como assim, pô? Tá vendo que não tem ninguém aí, vocês vão comer essa comida? Sai daí, doido. Meu amigo, mas na hora da fome, a fome fala mais alto. Eu não comia, não. Tá Eu doido. duvido, Felipe, eu te conheço, já te vi pessoalmente, menino, eu te conheço. tava com 1,90, né? Gigante, tá Oh doido. boy. Mas presta atenção, tu entra num local totalmente desconhecido, deserto, não tem ninguém, tu vai, de repente aparece uma comida do meio do nada. Eu que não como, tá doido, E é muito engraçado ver justamente isso, né? De tipo, como a Chihiro, por ser uma criança, ela tem uma visão completamente diferente dos pais. Eu não sei se vocês pegaram essa ideia enquanto assistiu o filme, mas é tipo, parece que só ela via que tinha alguma coisa de muito estranho ali. E talvez essa seja a mensagem que o criador do filme ele tenta passar, de certa forma também. De as crianças, elas têm uma forma muito única de ver o mundo. E isso é muito massa. Eu tenho lido ultimamente O Pequeno Príncipe, né? E eu não li quando eu era criança, eu tô tendo a oportunidade de ler agora, um pouco mais velho. E, cara, que livro pancada, velho. Que livro pancada. Cada página que eu leio é um tapa na minha cara, sabe? Porque a maneira como a gente muda por causa dos processos, por causa das coisas que acontecem no mundo, é muito grande. E isso faz com que a gente perca a nossa identidade, né? Como a gente vem falando sobre essa questão do mundo, ou do nome das pessoas e tal. E aí, pra adentrar mais nessa questão de nome, de identidade, precisa falar da Yubaba, né? Yubaba é um personagem que a gente, de cara, já sente medo, né? Porque na hora que aparece a Haku segurando Chihiro, escondendo ela, e mostra o céu e vê aquela cabeça de velha num corpo de uma árvore voando, você já sente medo dela. Mas eu acho que o principal aspecto dela, e aí é um aspecto que é muito digno de não debate, mas assim, que é digno de uma reflexão, que é a ganância dela. Porque por mais que você entenda que ela é uma velha super gananciosa com relação ao trabalho, com relação à casa de banho dela, ela só queria lucrar e não vou nem entrar no aspecto político disso, mas tem essa questão da ganância, mas por trás de tudo que ela fazia, tinha o amor e o desejo dela por cuidar daquele bebê gigante, que também é meio amedrontante. Mas, velho, a ganância de Yubaba, não tô querendo justificar, dizer que todo ser humano que é ganancioso merece ter uma justificativa porque tem um motivo por trás, mas eu acho que é bom a gente também analisar o outro aspecto dela,
por que ela tinha essa ganância, sabe? Eu acho que isso é interessante de ser olhado, talvez. E a Yubaba, assim, ela é um personagem que ajuda a girar a trama. Ela é um dos principais personagens ali do processo. E, basicamente, a gente é apresentado pra ela como sendo a dona, né, de uma casa de banho. E que, nesse processo, ela vai conseguindo trabalhadores a partir de quase que escravizar as pessoas, né, que chegam até aquele lugar. Eu não sei se são só humanos ou se entra espíritos ali também que são capturados por ela para poder trabalhar naquele ambiente, mas você tem uma série de criaturas que vão aparecendo nesse caminho. E aí é muito legal de perceber como que ela vai tirando deles o nome, vai tirando delas a identidade, que como o Haku, ele adverte a Chihiro, ele fala, não esquece seu nome, mas você vê que muitos outros ali esqueceram, e aí eles estão imersos naquela realidade ali, e eles não conhecem mais nada fora daquilo. E aí, o que é que leva, né, até chegar nesse ponto, assim, né? E aí, a ganância dela, essa vontade dela de lucrar, a gente vê numa cena muito específica, que isso é muito claro, quando um dos personagens, ele começa a distribuir pedras de ouro pequenininhas, e enquanto os funcionários, eles vão ali loucos, tentando pegar aquele ouro e tentando ganhar alguma coisa, a Yubaba já aparece, e ela já coleta aquele dinheiro ali, e distribui uma parte bem pequenininha ali pro pessoal, assim, já sendo também uma crítica a outras questões, né? Também como o próprio sistema capitalista, porque pra mim esse é um filme marxista. Ele mostra os processos de alienação do trabalho. Todo mundo tava esperando o Beto falar Ele isso. jogou a bomba. Da força do trabalho, entendeu? Mas realmente, assim, quando você para pra pensar, é realmente esse processo de trabalho, assim, ela detém ali, ela é a dona da casa de banho e ela vai lucrando horrores em cima daquele ouro que ela tá recebendo. E assim, aquele é um dos personagens que mostra isso, mas isso deve acontecer com todos os outros que vão aparecendo ali. Enquanto ela só distribui o básico ali pros outros personagens, né? Pra eles poderem sobreviver e continuar trabalhando naquele processo. Pior que é isso mesmo. E eu, quando eu tava assistindo, né? Agora com o meu namorado, ele falou a mesma coisa. E eu, não, menino. Oxi. Aí vocês hoje no grupo falando sobre isso. Eita. Mas verdade. eu assisti o filme, eu lembro, parece que eu tô ouvindo Karl Marx dizer, proletários de todos os países unidos no final do Manifesto Comunista. Mas não vamos entrar nesse ponto não, gente, porque isso... Olha, Manifesto comunista. gente, oito períodos de uma faculdade estudando isso. Pelo amor de Deus, tem que servir pra alguma coisa. Vou ter que pedir as contas com esses comunistas aqui. Meu Deus do céu. Precisaram de quê? 11 episódios pra descobrirem que nós somos todos comunistas, olha só. Ney, não diga um negócio desse não, viu? Me respeite, viu? Me respeite, pô. Misericórdia. Comunismo é errado, tá ok? Não presta. Não, como é que estava certo? Não, sacanagem. Não, a gente percebe aqui que os comunistas são Beto e Israel. Claro. Essa barba de Israel aí, meu amigo, não nega não, viu? Cara, pior que eu sou muito chamado de comunista, velho. É a primeira impressão que as pessoas têm de mim. Isso é muito bizarro. Também já foi chamado de comunista, velho, de machista, de muita coisa. Eu sou chamada de feminista. Eu fico revoltada com isso. As pessoas olham pra ti, Israel, aí vê que tá passando fome e já pensa que tu veio de Cuba. Caraca, que engraçado. essa foi pesada, velho. Foi pesada, mas eu gostei, continua. Até a velha lá, amiga dele, né? Aí, não vamos entrar nesse assunto não. Deixa a véia no canto dela. Pelo amor de Deus. Vamos respeitar também, né? Futura patrocinadora do Bendito Podcast. Cuidado pra ela não roubar seu nome, viu? Eita caramba, velho. Aí o Baba, velho, meu Deus, ela me dava R$50 porque ela queria algo em troca. Nossa, velho. Mas então, gente, voltando à pauta do filme, aquilo que a gente tava conversando, o Beto já falou sobre um personagem aí que também é muito importante nessa trama, que é o Sem Rosto. Ele que aparece lá como alguém meio inocente, meio sem querer fazer nenhum aparente, apesar dele ser bem estranho. Ele aparece lá na casa de banho, e a Chihiro é a primeira pessoa a ter um contato com ele, e a Chihiro, como uma criança muito gentil, abre a porta para ele entrar, e aí acontece que ele vai ser aquele personagem lá que o Beto citou, que ele é capaz de produzir ouro com as próprias mãos. Só que ele produz ouro porque é aquilo que as pessoas mais querem dele. Ele basicamente é uma criatura que vive para suprir as expectativas dos outros. E é bem legal a gente parar pra pensar sobre isso no filme, né? Eu não sei se vocês repararam, mas o Sem Rosto, ele não é só sem rosto, ele também é sem voz. Nossa, velho. Porque ele só ganha voz quando ele engole aquele sapinho, que é o primeiro que ele engole, e aí ele começa a falar.
com a voz do sapinho, que talvez, se eu não me engano, nem é o próprio Sem Rosto que fala, é o sapo, é alguma coisa assim. Mas, gente, eu acho que ele é um dos personagens mais profundos do filme, sabe? O quanto ele vivia para produzir ouro em busca de preencher o seu próprio vazio, em busca de preencher aquilo que ele sempre desejou ter, que talvez fosse voz, talvez fosse ser notado, porque, tipo, as pessoas mal davam atenção a ele. É tanto que ele começou a produzir ouro, começou a comer tudo que o povo oferecia pra ele, dando dinheiro para o povo, porque as pessoas estavam dando atenção a ele. E a gente, nós como seres humanos, nós temos essa constante tendência a isso, sabe? De tentar produzir ou fazer algo na perspectiva de que as outras pessoas nos notem e tal. E eu acho que ele é um dos personagens que mais podem se correlacionar com nós, como seres humanos. E é interessante notar que no fim das contas, todo esse ouro que ele produz, na verdade é uma ilusão, né? Era aquilo que as pessoas queriam ver que ele estava produzindo, porque no final de tudo, veio tudo lama. Sim, isso é muito massa da gente notar, né? De tipo, quanto ser uma pessoa que vive para si mesmo, que vive para suprir a própria carência, isso, tipo, respondendo às expectativas dos outros, é algo extremamente prejudicial, sabe? Tipo, às vezes a gente não percebe o quanto a nossa carência, ela afeta diretamente as pessoas ao nosso redor. Eu acho que essa foi a mensagem que o Sem Rosto ele mais passou para mim. Ele tava tão perdido em saber quem ele era, em precisar ser correspondido pelas outras pessoas, que ele acabava engolindo as pessoas com o peso da própria carência dele. E, véi, isso acontece muitas vezes com a gente. Tipo, quantas vezes a gente tá nessa expectativa de que as outras pessoas, elas correspondam aos nossos sentimentos. E nós não percebemos que, na verdade, nós estamos colocando fardos sobre essas pessoas que definitivamente não são delas, sabe? São fardos nossos e tal. E eu acho que essa foi a mensagem que mais ficou pra mim do Sem Rosto, sabe? O quanto as nossas expectativas, elas podem ser prejudiciais, e a nossa carência, assim, também, de certa forma. E algo que muda muito, que gira, na verdade, a chave da narrativa do Sem Rosto, é quando ele encontra com a Chihiro, e a Chihiro diz pra ele um grande não, né? Ele diz assim, não, o que é que você quer? Eu posso te dar ouro, eu posso te dar o que você quiser. E a Chihiro diz não. E quando a Chihiro diz esse não, ele surta, né? Ele corre, quebra tudo que tá ao redor, toda a casa de banho pra tentar matar ela, engolir ela e tal. E ele não consegue, e a gente vê que nesse processo que ele vai correndo atrás da Chihiro, ele vai soltando todas as coisas que ele tinha engolido. Todas as expectativas que as outras pessoas tinham sobre ele e que ele tentava suprir. Todas essas coisas que não eram dele, que eram das outras pessoas, mas que ele engolia pra si mesmo. E ele vai soltando. Isso porque, tipo, ele aprende ali, se a gente pode falar assim, mas que a nossa vida, ela meio que não pode ser uma vida vivida com base na expectativa dos outros, sabe? Isso tá totalmente ligado com a questão da identidade. Não sei se vocês concordam comigo. Caraca, boy, eu não pensei nem um décimo disso aí, na moral. Eu tô tipo aqui assim, caramba, bicho, tem tudo isso, meu Deus. Tem muita coisa. Eu não me toquei nisso, não me toquei mesmo. E aí, já partindo para a nossa conclusão, como a gente falou, a identidade ela é um ponto central desse filme. Porque enquanto a gente acompanha a jornada da Chihiro, a gente vai entendendo que é uma jornada para ela se conhecer, né? Ela se encontrar. E isso é muito massa de a gente notar. O quanto nessa jornada, apesar das coisas que ela vai enfrentando, ela não deixa de ser quem ela é. E aí, eu lembro de uma frase que tem no filme, bem interessante, enquanto ela tá conversando lá com o cara que é de ser o avô dela, né? E ela tá pra salvar a vida do Haku. O Haku, quando tá falando sobre a Chihiro, ele não fala da Chihiro como Sen, que era o nome que a bruxa tinha dado pra ela. Ele diz a Chihiro. E o avô dele responde: Chihiro, o nome dela é Chihiro. Não dá mesmo pra vencer o poder do amor. E aí eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. O quanto o amor é importante nessa jornada da gente se conhecer. Porque, acima de tudo, né, o amor define quem somos. Primeiro porque Deus
é amor. Foi ele quem nos fez, dele somos, nos movemos, existimos. Então, se você para pensar, né, em Deus sendo amor e de que forma que o amor define quem somos, de que forma o amor nos dá identidade, a gente parte para essa verdade de que Deus é o amor. Mas ainda tem a questão lá de 1 Coríntios 13, né? Que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. Mais uma vez aqui a Bíblia vem nos trazer que nós não somos nada sem o amor. E aqui pode ser tanto o amor Deus quanto o amor dom, né? Aquilo que Deus nos deu para que possamos viver e transmitir e levar para as outras pessoas. Então, levando isso para a história de Chihiro, né? Indo além da questão romântica, porque existe uma questão romântica aí nessa história, mas indo além dessa questão é do fato de, tipo, o amor que havia ali entre eles, né, o amor que permeava esse relacionamento, ele foi capaz de ultrapassar as barreiras dos feitiços que existiam ali, né? Então, da mesma forma, se nós estivermos alicerçados no amor, isso pode nos ajudar a vencer muitos desafios. É como o Felipe falou, eu acho que essa questão de como o amor pode nos ajudar a entender e a lembrar quem é que nós somos, eu acho que o maior exemplo disso é Cristo, é o sacrifício de Cristo, o amor que o Senhor tem para conosco, porque primeiro que é um amor que entregou o seu filho para morrer em nosso lugar, então isso já é a maior prova de amor que a gente poderia ter, o maior exemplo de amor, mas ao mesmo tempo é um amor que nos lembra quem nós somos nele e nos lembra quem nós somos por nós mesmos, diante da nossa natureza pecaminosa. Nos lembra que nós não somos nada sem ele, sem esse amor, sabe? E aí, por falar em pecado, isso me lembrou um outro aspecto que nem tá na pauta, eu vou só abrir um adendo aqui. Mas uma outra coisa que a gente poderia observar é tanto nos pais dela, quanto no sem rosto, que é como por muitas vezes a gente consome tanto o pecado, consome tanto alimenta tanto essa natureza pecaminosa dentro da gente, que nós esquecemos de quem nós somos, sabe? De quem nós somos em Cristo. Primeiro os pais dela, que comeram tanto, deram tanta vazão ali à comida, que se esqueceram da própria filha. E aí terminaram naquela situação, virando porcos. E o sem rosto, na cena que o próprio Israel já citou, acho que foi Israel, não lembro, agora há pouco citou, que foi Felipe, desculpa, que o ouro dele na verdade vai se transformando em lama no final, e isso pra mim é uma ligação clara com o pecado, sabe? O quanto nós por diversas vezes consumimos o pecado ou nos dedicamos tanto à natureza pecaminosa da gente por inúmeras razões, porque nós somos pecadores e a gente tá sempre inclinado ao pecado e a gente termina voltando sempre pra ele e termina esquecendo de fazer aquilo que a gente deveria fazer, né? É como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Perfeito, velho. Mas é muito real, assim, foi uma coisa que me chamou a atenção mesmo quando eu tava vendo o filme. Eu aproveitei pra também, assim, assistir o filme pra me divertir, mas pra refletir sobre essas coisas, pra gente poder conversar. E foi uma coisa que me chamou a atenção, foi o fato de como eles se entregaram de uma maneira tão viva aquilo ali, que eles esqueceram do resto, né? E como realmente isso impacta na nossa vida, de às vezes a gente se deixa tanto levar por aquilo que a gente começa a esquecer quem a gente é, esquece nosso nome, esquece aqueles que estão perto da gente. É bem profunda, assim, é uma mensagem bem densa. Densa que nos mostra que o pecado às vezes não só nos faz esquecer, mas como também nos cega, né? Como eles ali ficaram cegos para Chihiro, como eles ali se perderam em si mesmos, se perderam em seus desejos, suas vontades. E é o que muitas vezes acontece. E glória a Deus que quando nós entramos nesse estado, como os pais de Chihiro, existem Chihiros para nos tirar desse estado, né? Existem Chihiros, existem Hakos para auxiliar Chihiros. Caramba, muito massa, velho. Isso eu não tinha pensado, mas é muito legal a gente entender isso, né? Como ainda que, tipo, nessa caminhada, nessa jornada, a gente tem que meio que lutar para entender quem nós somos, enfrentar esses problemas e amadurecer, assim como a Chihiro fez. A gente nunca passa por ela sozinhos, né? Nunca passa, velho. Nunca passa. E se tentar passar, não vai conseguir. Porque
a caminhada cristã, como diz Marcos Almeida, esperar em Deus é sempre caminhar. E eu coloco uma vírgula e um mais, mas nunca caminhar sozinho. Caminhar tanto com Deus quanto estar literalmente acompanhado de pessoas. Né, de pessoas que estejam realmente somando ali para a sua vida, para a sua evolução na fé, na sua evolução, na sua própria vida mesmo, não somente na fé, vida pessoal, vida... E de fato, às vezes o pecado ele justamente nos tira tudo isso, né, velho? O nosso nome, a nossa identidade, e faz com que a gente se afaste de todos e pense que sozinho a gente consegue alguma coisa. Essa é uma mensagem que eu não tinha pegado sobre o filme, mas é muito interessante a gente pensar da importância que as pessoas ao nosso redor têm de nos mostrar e de nos lembrar quem somos, sabe? É óbvio que isso pode também ser feito de uma maneira errada, assim como acontece com o Sem Rosto, que nós damos muita importância para a opinião dos outros, mas isso também não quer dizer que a opinião dos outros não tenha valor, que ela não tenha importância alguma. Os outros, eles têm, sim, a sua devida importância nessa nossa jornada. E aí, outro momento bem marcante desse filme é quando a Chihiro, na verdade, ela já está partindo para o final, para a conclusão da sua jornada. Ela acaba conhecendo a irmã gêmea da bruxa Yubaba, né? E aí ela acaba pegando um trem lá em direção ao fundo do pântano, né? Isso, o fundo do pântano. E aí, nesse fundo do pântano, ela tem uma conversa com essa grande bruxa sobre os nomes deles, né? E a Shiro pergunta à bruxa sobre qual é o nome do Haku, qual o nome de verdade do Haku, porque ele não se lembrava do nome dele. E aí... A velha, ela diz que isso é simples de se resolver, porque nada do que acontece é esquecido para sempre, mesmo que não se possa lembrar. Essa é a frase que ela usa, e eu acho que ela é muito significativa, porque mostra pra gente, lembra pra gente, o quanto nessa jornada existem coisas que a gente simplesmente não consiga esquecer. Ainda que sejam coisas ruins, ainda que sejam marcas e feridas que a gente tem na nossa vida, momentos que a gente queria de todo jeito esquecer, eles simplesmente estão marcados, né, no nosso coração, assim, e não conseguem sair de jeito nenhum. E às vezes a gente não consegue perceber a importância que essas coisas elas podem ter na nossa vida, né, na nossa jornada. Eu acho que, assim como a frase, eu acho que é muito clara, né? Nada do que acontece é esquecido pra sempre, mesmo que a gente não possa lembrar. Eu acho que o X da questão, o X dessa frase é exatamente isso. Tipo, são marcas que vão ficar na nossa vida e que vão forjar o nosso caráter. Com certeza, por exemplo, as pessoas que nós somos hoje são frutos do que a gente já viveu lá no passado, mesmo que a gente não consiga lembrar, sabe? Então, tipo, não foi esquecido, porque a gente não consegue lembrar agora, mas a gente é hoje o que é uma consequência do passado, digamos assim. Sabe? Pelo menos eu acho que a interpretação dessa frase poderia ser dessa forma. Mas o contexto em que ela é dita, eu acho que é algo muito relevante. Pelo menos pra mim, me marcou muito. Que é o que a gente falou sobre as paradas do trem, desculpa. Chihiro tá descendo no trem e ela vai pra último. Primeiro que já é muito chocante, porque ela vai pra um local chamado Fundo do Pântano. Que aí você já lembra muito claramente de ser o fundo do poço. E quando ela compra o bilhete... A pessoa que vende o bilhete a ela, que entrega o bilhete, eu nem lembro quem é agora, mas a pessoa que entrega o bilhete a ela diz que é um lugar que não tem volta. Você só vai. Não tem mais como você voltar. E, bicho, eu fiquei muito chocado como o filme tenta abordar essa ideia de fundo do poço, porque quando chega lá é quando ela consegue o perdão de Haku, que até então era isso que ela estava indo para fazer. Só que na verdade ela escuta essa frase e ela própria consegue lembrar quem ele era e ajudar ele nisso. E sempre quando a gente tá lá no final é tipo sem solução, é sem saída, sabe? Pelo contrário, a gente lembra que existe um socorro diante de todos os contextos. É muito difícil o nosso coração não se perturbar, mas impossível vai ser a gente estar sozinho na vida. Primeiro, porque o Senhor se faz presente em todos os momentos. Ele está constantemente com a gente. E segundo, porque, assim como o Caleb muito bem disse, ele manda Shihiros para nos ajudar. Ele manda nossos amigos, nossos parentes, nossos irmãos da nossa igreja local. São pessoas que o Senhor manda para nos ajudar. E quando nós estamos lá no fundo do poço, pode ser que
apareça um Haku pra nos socorrer. Feito é o caso de Chihiro, que tá lá no fundo do pântano, não tinha volta pra ela, e Haku aparece pra socorrer ela, sabe? Então, que a gente consiga lembrar que realmente nada do que acontece é esquecido pra sempre, porque sempre vai deixar uma marca na gente e vai moldar quem nós somos, mas que a gente também lembre de que, por mais que a gente aparentemente esteja no fundo do pântano, no fundo do poço, queira você chamar como quiser, mas que a gente sempre vai ter alguém, seja fisicamente, como pessoas que o Senhor pode mandar para nos socorrer, ou mesmo que a gente não tenha ninguém presencialmente, mas o Espírito Santo está constantemente com a gente, o Senhor está constantemente com a gente, e Ele não vai nos abandonar. E algo muito massa da gente lembrar sobre isso é que, às vezes, a solução que Deus ele nos dá no fundo do pântano ou no fundo do poço é lembrarmos daquilo que nos dá esperança. É lembrarmos, muitas vezes, de quem nós somos, daquilo que Deus ele nos prometeu, sabe? É lembrarmos de que, tipo, apesar das feridas, apesar dos problemas, apesar das coisas ruins que acontecem, todas elas fazem parte de um grande plano de Deus. Mais uma vez a gente tá no Bendito aqui falando sobre soberania de Deus em meio ao sofrimento, né? Assim como WandaVision, a gente já falou sobre isso também. Aí vocês falando aí, né, sobre a questão das marcas, das dores do fundo do pântano e sobre como Deus tem um propósito, eu não consigo não pensar em todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados de acordo com o seu propósito. Muitas vezes a gente acaba indo por um lado muito triunfalista. A igreja em si acaba indo por um lado muito triunfalista quando fala sobre Romanos 8. Só que, na verdade, todas as coisas incluem tanto coisas boas quanto coisas ruins. E principalmente coisas ruins, né? Quantas vezes a gente já não passou por um deserto onde Deus nos ensinou muito? Quantas vezes a gente não já se conectou ainda mais, se aproximou ainda mais de Deus? Em momentos de tristeza, em momentos de aflição. Então pra gente perceber que nesses momentos Deus tem cuidado de nós também. Amém. Amém. E é justamente quando a gente passa por essas situações que o Senhor não só nos lembra das suas promessas, das suas identidades, mas Ele também nos lembra que Ele já nos ajudou em outros momentos. Eu lembro que em vários momentos que eu estive completamente mal, assim, até pensei em desistir de tudo, quem sabe apostatar da fé. O Senhor ele me lembrava dos momentos que Ele não havia me deixado sozinho. Talvez essa seja uma mensagem mais para pessoas que, assim como eu, já nasceram dentro da igreja, né? E muitas vezes a gente pensa que as pessoas que nasceram dentro da igreja, assim por dizer, elas nunca passaram por dificuldades, porque elas nunca conheceram o mundo de verdade, coisa do tipo. Eu vejo muita gente pensando assim. Mas gente que tá desde cedo na igreja acaba vivendo acomodado, sabe? E sempre na mesma coisa. Sendo que isso, às vezes, é algo que a gente não consegue notar a beleza que pode ter. E o Senhor, Ele sempre me lembra nessas situações, sabe? Quando eu tô cansado desse cotidiano, da vida de ser cristão, Ele nos lembra de grandes momentos que eu já passei nessa vida, que Ele esteve comigo, que Ele me mostrou quem eu era, que Ele me ajudou, que Ele foi como um grande Haku na minha vida. E essa mensagem, ela é muito forte para mim. E por fim, a gente gostaria só de terminar falando sobre como a Chihiro termina sua jornada após todas essas coisas. Quem é Chihiro? Chihiro é a mesma pessoa que ela entrou? Essencialmente, eu acho que sim. A essência de Chihiro continua ali, mas ela sai uma pessoa muito mais corajosa, talvez, disposta a enfrentar o mundo e consciente de quem ela é, sabe? Consciente de quem ela é diante do seu nome, diante dos seus pais, diante da sua família, na sociedade que ela vive. Eu acho que ela sai muito consciente dessas questões. Pedro, me explica melhor essa questão de essencialmente, porque assim, se houve uma mudança, né, na forma dela de enxergar as coisas e tal, não teria mudado também a essência dela? De que forma, assim, que tu tá tentando falar? No sentido de que a essência de quem ela era, desde que ela entrou lá, ela sabia que tinha alguma coisa de errado e ela sabia que precisava modificar alguma coisa ali. E ela sai com esse mesmo pensamento. Ela sabia que continuava sabendo que ali existia alguma coisa errada, continuava sabendo. É tanto que no final, quando os pais dela saem,
quando ela encontra com os pais, na verdade, né, que eles já estão na forma humana, os pais dela olham pra ela e fazem, você tava demorando. Aí ela, tipo, mas então ela subentende que eles não lembraram de nada, né? Uhum. Então eu acho que, tipo, a essência de Chihiro, daquela garotinha que entrou ali e tal, por mais que ela tenha modificado, mas aquela essência dela, de ser Chihiro, filha daquele casal de pais e que tava se mudando e tal, ainda existe. Mas ela é uma pessoa completamente diferente. Pelo menos eu vejo dessa forma. Pode não fazer sentido? Pode. Talvez não faça sentido. Mas na minha cabeça faz. É porque às vezes eu tenho uma ideia forjada na cabeça. Não sei se mais alguém é assim. Eu tenho uma ideia toda pronta, toda bonitinha na minha cabeça. Mas quando eu vou explicar, meu amigo, aí eu me enrolo todo. Tranquilo. Nesse caso, assim, realmente eu concordo contigo. Eu não diria, assim, que eu vejo ela como sendo a mesma pessoa. Eu acredito que ela é uma outra pessoa, mas, de fato, essa questão de, né, dela ainda ser quem ela sempre foi, isso de fato, realmente acontece. Algo enquanto a gente conversa sobre isso, sobre essência e a gente perder a nossa identidade, eu lembrei de uma frase lá do Pequeno Príncipe, né, que é a música que eu tava lendo, e algo legal de uma passagem que tem no livro do Pequeno Príncipe é que a gente vai entender que é como se cada ser humano, como o Pequeno Príncipe, tivesse o seu próprio planeta, e esse planeta meio que representa a vida dele, quem ele é. E aí, um dos grandes problemas, segundo o Pequeno Príncipe, é que às vezes nos nossos planetas nascem plantas amedrontadoras, terríveis, que são chamados baobás. Eles são plantas com raízes muito profundas e acabam aprofundando todo o planeta e tal. E aí tem uma passagem que diz assim: com efeito, no planeta do Príncipezinho, havia como em todos os outros planetas, ervas boas e más. Por conseguinte, sementes boas de ervas boas, sementes más de ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem no segredo da terra até que uma cisme de despertar. Então ela espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galhinho. Se é de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando se trata de uma planta ruim, é preciso arrancar logo, mal a tenhamos conhecido. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Príncipezinho. As sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. E um baobá, se a gente custa a descobri-lo, nunca mais se livra dele. Atravanca todo o planeta, perfura-o com suas raízes, e se o planeta é pequeno e os baobás numerosos, o planeta acaba rachando. O Pequeno Príncipe, de uma maneira bem única dele, acaba explicando que existem coisas que a gente acaba levando para a nossa vida que faz com que a gente perca completamente a nossa identidade, que nos marcam para sempre, mais de uma forma negativa, que a gente não consegue simplesmente superar. A gente não consegue, como Chihiro, entender que existem aprendizados que devem ser tomados daí. Quando o Pedro fala sobre a essência dela ser a mesma, é que, se você for olhar de uma maneira bem simplista, fisicamente a Chihiro é a mesma da Chihiro que entrou quando ela sai. Só que algo que o diretor ele deixa lá para deixar claro que ela já não é talvez da mesma forma, é que ele deixa uma presilhazinha de cabelo que ela ganhou da bruxa, que é justamente para mostrar que toda essa jornada ela realmente aconteceu e ela teve o seu preço na mudança de quem a Chihiro ela era. E o que a gente pode aprender sobre isso para terminar esse episódio é que, apesar das dificuldades, apesar das plantas ruins, das sementes ruins que podem aparecer nos nossos planetas, desses baobás todos aí, Cristo nos deu uma identidade. Ele nos deu um nome de filhos amados, e que desses a gente nunca vai poder abrir mão. Só mais uma coisa que eu queria falar, tô mais caladinha hoje, mas muito dessa discussão de vocês me lembrou aquela música Outono dos Arrais, que ela me acompanha muito em diversos momentos da minha vida em que eu me sinto no fundo do poço, sinto que eu estou no fundo do poço, principalmente porque eu me vejo caindo muitas vezes na mesma coisa que também vocês falaram sobre hoje, que é a idolatria a pessoas, a expectativas alheias ou de colocar expectativas nas pessoas. E isso é muito, muito pesado pra mim, mas
tem um trechinho, né, da música que fala, tava ressoando muito na minha mente, que é que sei somente uma fé que se abalou, inabalável é. Irei sim carregar as cicatrizes que irão provar que estive em batalhas que ninguém me viu lutar aqui, né? Chihiro carrega as cicatrizes dela, nós vamos carregar as nossas. E muitas vezes as pessoas não vão ver as batalhas que a gente luta aqui, né? Mas nós estamos lutando e, como vocês disseram também, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um porquê, e as respostas a gente encontra na graça e no amor, né? E é isso aí. Amém, glória a Deus. Coisa linda essa conclusão. E eu acredito que é isso sobre o episódio de hoje. A gente teve alguns pequenos problemas durante a gravação, né? Não sei se vocês perceberam, mas Nicole teve que sair no meio da gravação, então orem por Nicole aí, foi muito bom enquanto ela participou, mas ela estará com certeza no próximo episódio. A culpa foi de Israel, que falou demais e não deu tempo dela gravar antes da irmã dormir. Culpado. E vocês têm mais alguma coisa pra falar, gente? Não, apenas isso. Interajam com a gente no Instagram do Bendito Podcast, dos nossos perfis pessoais. Sim, inclusive, gente, só fazendo uma observação. Recentemente, um amigo nosso, muito amigo nosso do Bendito Podcast, Pastor Guilherme, um abraço, pastor. Abraço, lindo! Caramba, ele é maravilhoso, viu? Ele é o fã número 1 do Bendito Podcast. Ele é. Ele sugeriu que nós fizéssemos apresentação de nós mesmos, porque ele escuta o podcast e sabe quem nós somos, mas não, na verdade ele não sabe quem nós somos, mas ele se sente próximo da gente, íntimo da gente, foi alguma coisa assim que ele mandou na mensagem. E aí, fala pra gente o que é que você acha dessa ideia. Como é que a gente poderia fazer isso? Só nos stories? Algum IGTV? Alguma postagem no feed? Enfim, diz pra gente se rola ou não rola essa ideia. E como a gente poderia fazer? Comenta lá na postagem, na última postagem do Instagram, fala com a gente por DM, enfim, manda tua ideia, diz se é boa ou não essa ideia do pastor Guilherme, e é isso. É isso, pessoal, muito obrigado por ouvir. Mais uma vez, nós ouvimos as vossas sugestões, né? Muita gente falou sobre Chihiro, sobre o Estúdio Ghibli, e vem muita coisa nova por aí. Como vocês viram, esse mês foi recheado de novidades. Então continuem sugerindo temas, continuem comentando, interagindo com a gente, e a gente agradece muito. Eu deixo aqui meu tchau, peço de vocês e... Tchau, gente, um cheiro na alma. Tchau, meu povo. Obrigado aí por ter escutado a gente. Deus abençoe vocês, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Um cheiro no coração. Caleb deve ter dormido. Mimil. Calebinho dormindo. Não tava escutando, acho que tava sem coisa aqui. A voz de sono. Dormiu não. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. E não esperem um bendito podcast sobre o legado de Júpiter. É isso.